Vamos orar neste momento. Nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, nós vamos continuar ouvindo a sua voz nesse momento, através da sua poderosa palavra, o nosso alimento, o nosso pão, a nossa vitamina espiritual. Nós ouvimos o Senhor falando através dos louvores, das mensagens cantadas que prepararam o nosso coração como uma brisa, como um orvalho, como chuva em uma terra árida e uma terra seca. E agora a semente da Tua palavra será lançada, que ela possa ser lançada agora no coração, numa terra boa, e possa germinar e crescer e fazer efeito em nossas vidas. O Teu servo, Senhor, o pastor Genival, que vai ministrar, Senhor, aos nossos corações, usa-o mais uma vez com a Tua graça, com a Tua virtude e com o Teu poder. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. E não tornar os vossos cacetes com bondade. Quero mais uma oportunidade a mim concedida. Serei sucinto, haja vista que amanhã é um dia útil. Quero acreditar que a maioria que está aqui vai trabalhar, tem as suas atividades, outros viajarem, então serei bem sucinto. Portanto, eu quero agradecer ao pastor Levi pela credibilidade, a confiança e a amizade que Deus colocou em nosso coração, a sua família, como também ao pastor Antenor, carinhosamente, a sua digna esposa, família, como ao presbítero Júnior, com a irmã Renata. Quero agradecer o carinho da receptividade, o cuidado que eles têm dispensado desde a minha chegada em Florianópolis. Que Deus recompense ricamente. Quero externar a minha gratidão a todos que fazem parte deste trabalho, desta igreja, e agradecendo a Deus pela vida das cantoras, Cálita, Lífita e todos os demais, Maris, Edilson, e todos os demais cantores, amigos, companheiros, pastor Albadias, sua esposa. Deus abençoe a todos os companheiros. Queridos, eu quero ler um texto e quero falar-lhes de um resgate de uma amizade. Para isso eu gostaria de falar-lhes no capítulo 22 do livro do Gênesis. Quero falar-lhes sobre um desafio. Eu quero só ler 2 versículos. Ou só o versículo 20, dá para entendermos. Versículo 19 e 20 diz o seguinte, versículo 19 do capítulo 22 do livro do Gênesis. Então Abraão tornou aos seus moços, que levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Versículo 20, e sucedeu depois destas coisas, e anunciaram a Abraão, dizendo, eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão. Eu quero tomar por base este capítulo e especificamente este texto para falar-lhes de quando o Moriá é necessário. Se nós observarmos, analisarmos, lermos a alegria, a satisfação que Deus tinha e teve na criação do universo e de todos os seres.
E antes de entrar no texto bíblico, quero fazer referência de louvor pela vida das autoridades aqui presentes, do Poder Executivo aqui bem representado por Sua Excelência, Senhor Prefeito e Vice. Quero louvar a Deus e pedir bênção para a vossa gestão. Quando nós abençoamos o contexto, a Bíblia mostra o poder e a alegria que Deus verbalizava quando terminava um dia de criação. A Bíblia diz que Deus olhava e via que era bom. Quando nós vamos para o capítulo 3, vem a primeira decepção, onde ali Deus já poderia ter desistido do ser humano. A Bíblia mostra que a justiça de Deus exigia que o ser humano, Deus abrisse mão dele, mas o amor prevaleceu. Quando nós vamos para o capítulo 4 por diante, nós percebemos que mesmo o homem longe da presença de Deus, havia uma barreira. A Bíblia diz que Deus monitorava o ser humano. Quando nós chegamos no capítulo 6, aquela geração, proliferação de Adão, havia mais uma vez decepcionado a Deus, quando a Bíblia diz que o pecado daquela geração, a desobediência, cheirou mal às narinas de Deus. Então, mais uma oportunidade, Deus teria razão de abrir mão do ser humano. A Bíblia mostra que quando Deus percebe o pecado daquela geração, então ele decidiu, ele determinou que ia desistir do ser humano. Ele disse: eu vou dar cabo do ser humano, eu vou extinguir o ser humano da face da terra, e por causa dele eu tirarei também todos os animais, os répteis, tudo que eu criei. Quando Deus resolve abrir mão do ser humano, destruir o ser humano, a Bíblia diz que o amor fala mais alto, porque a Bíblia mostra que um homem chamado Noé achou graça aos olhos de Deus nas suas gerações. Quando nós observamos o teor da palavra graça, ela quer dizer favor imerecido. É quando o amor de Deus cobre o defeito do homem. Então o amor prevalece e Deus preserva o ser humano da destruição. Quando nós vamos para o capítulo 8, tem 8 almas que foram preservadas. Então Deus tira a luz da arca com todos os animais e promete que nunca mais ia fazer o que fez. Faz uma nova aliança e diz ao homem que prolifere e enche a terra. Deus motiva-o a continuar. Quando nós vamos para o capítulo 11 do Gênesis, a Bíblia mostra mais uma decepção. Agora aquela geração, a prole de Noé, se ensoberbeceu e quis criar uma torre com um propósito protetivo. Queria se defender da ira de Deus. Queira Deus destruir de novo a terra com água, com dilúvio, esquecer da aliança, e nós temos como escapar. Então Deus desce para ver a intenção daquele povo, e era má. Então a terra gozava de um só idioma. Daí vem a diversidade de idiomas por conta de uma decepção causada pelo ser humano. Deus teria 1000 motivos para desistir, mas Deus deixa, Deus leva. Quando a gente chega no capítulo 12, aonde dá-se início o contexto desse novo projeto, olha o que é que Deus faz. Agora Deus resolve usar o ser humano para levantar um projeto especial, o maior projeto de resgate na questão do ser humano. Então Deus vai lá em uma terra chamada Ur e faz uma proposta que na ótica humana seria inviável. Haja vista, se nós estudarmos, lermos, só precisa ser curioso. Todos os psicanalistas, todos os psicólogos, todos os consultores motivacionais, eles mostram que os projetos que Deus levanta têm tudo para não dar certo, porque Ele acredita em quem ninguém acredita.
ele espera de quem ninguém espera. Então a Bíblia mostra que Deus vai lá em Ur dos Caldeus e faz uma proposta até aqui inusitada para um homem chamado Abrão. Um homem que a Bíblia mostra, e as entrelinhas e a história, que vivia em uma terra idólatra, que a família não gozava de uma intimidade com Deus, a história não era boa, o contexto da história do homem era decepcionante. Uma terra que vivia debaixo de idolatria, aonde o próprio sol, a lua, os astros eram adorados como deuses. Aí Deus vai lá e abre um diálogo com um homem chamado Abraão. Olha a proposta de Deus no capítulo 12. Ele olha para Abraão e diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas até aqui a gente hoje sabe a história, mas esse moço aqui não sabia. O propósito de Deus era gerar um projeto, e esse projeto se daria o maior projeto em demonstração de amor, porque era um berço espiritual de onde o amor de Deus literalmente iria ser revelado ao ser humano. Aí agora a Bíblia mostra que, usando a razão, o raciocínio lógico como ser humano, houve um debate, houve um questionamento. Ora, se hoje a gente sabe da proteção de Deus, por exemplo, quando Deus falou com o pastor Antenor para ter coragem nesse trabalho, ele tem que questionar. Não é simplesmente Deus dizer vai e ele ia meter a cara, ele vai orar, porque tem agregados. O ser humano é lógico. Então agora vem Deus e faz uma proposta desafiadora, principalmente para a cultura da época, para aquele homem deixar a terra que nasceu, a terra que estava vivendo, a terra que tinha construído a sua família, a terra onde estava a sua propriedade, e olha para onde ia, nem saber para onde ia. Eu vou te mostrar. Não, ele não disse tu vai fazer missões na Europa, não, era fácil, vai para Zurique. Eu vou te mostrar. Ora, se nós observarmos as entrelinhas, houve um diálogo, houve um questionamento, a ponto de Deus dizer a Abraão: eu vou te abençoar. Primeiro motivo, eu te abençoarei. Aí houve questionamento: eu vou te engrandecer na terra. Houve questionamento: eu vou abençoar aos que abençoarem e amaldiçoar os que te abençoarem. Houve questionamento: farei de ti uma grande nação. Ora, Deus toca na fraqueza de Abraão. Abraão, qual era a fraqueza de Abraão? A mulher. Haja vista que a Bíblia diz que o útero de Sara era fechado patologicamente, ela era estéril, ela não podia ter filho. E agora Deus motiva Abraão a aceitar a proposta, dando-lhe a maior esperança: eu vou te dar um filho e vou fazer de você uma grande nação. Quebrou o homem. Haja vista que no contexto histórico e literal, esta foi a maior motivação para Abraão aceitar. Haja vista que o que valorizava um homem na época era a prole. Quanto mais filhos o homem tivesse, mais valor ele tinha. E a mulher, pelo contrário, quando ela não podia ter filho, ela se tornava um opróbrio, uma vergonha da família, do povo, da sociedade. Aí agora Deus promete a Abraão que vai tirar a vergonha de Sara, sua mulher,
e que vai lhe dar não só um filho, vai dar uma nação inteira. Agora, como esposo que sou, e aqui amo de convir comigo a maioria, ou você não consegue conquistar, colocar uma ideia na mente de uma esposa sem ter motivos suficientes. Agora Abraão consegue mostrar a Sara, porque, irmãos, uma mulher deixar a casa da família, a terra, deixar a casa tendo, e o marido dizer, vamos sair por aí. Você acha que a mulher, mesmo na cultura machista, não questiona? E quando uma mulher embarca, meu irmão, é problema. Então Abraão conquistou Sara na seguinte expressão, e você vai ver que este foi o motivo. Depois de tantos questionamentos nas entrelinhas, Abraão conseguiu conquistar a esposa dizendo isso: ele disse a mim que vai abrir o teu útero. Glória a Deus. Então a Bíblia diz que com esta proposta ambos fecharam tudo, o que tinha colocaram na viagem, levaram o sobrinho Ló e partiram no rumo do nariz, deserto adentro, sem saber para onde ia, acreditando numa promessa. Até aqui o homem tinha perdido a intimidade com Deus. Então Deus levanta Abraão para recomeçar essa intimidade. Veja que a alegria do começo foi tão grande, a alegria do projeto foi tão grande, que quando você chega no capítulo 12, versículo 7, a Bíblia diz que Abraão saiu mesmo sem saber para onde ia, tão alegre, que levanta o primeiro altar no meio do deserto. Ele faz um altar e adora a Deus. A alegria do começo. No versículo 8, você encontra que ele chega nos cavalhais de Mane e levanta outro altar. Isso é ser crente. Isso é acreditar. Estou no deserto, mas adorarei. Não sei para onde eu vou, mas adorarei. Tudo bem. E Deus recebendo. Quando a gente chega no capítulo 13, a Bíblia diz que antes de entrar o capítulo 13, apareceu uma fome de arrebentar na terra. E a promessa, a Bíblia, no meio da promessa, o Abraão podia não sofrer fome, mas ele foi vitimado também pela fome. Mas não tinha promessa. Aí no capítulo 13, ele desce arrebentado para o Egito. Veja que a Bíblia diz que ele desce pobre. Tinha deixado tudo para trás. E até aqui nada de filhos. Nada de restauração do ventre da mulher. Depois que ele entra no Egito, passa-se alguns dias. A Bíblia diz que quando ele sai do Egito, ele já sai rico, com gado, com prata e com ouro, e Ló também vem atrás. Se Abraão ficou rico, Ló também ficou. É aqui o segredo. A bênção é bom estar perto do homem que é abençoado. É bom estar perto de um pastor. Eu costumo dizer, até hoje, eu tenho 25 anos de fé. Eu tenho cerca de 2007 para 2017, vamos partir do pressuposto, eu tenho 9 anos de pastor. Até hoje eu não consigo, nem dirigindo, ultrapassar o meu pastor. Se ele vai em 100, eu ando em 99. Se ele vai em 80, eu vou em 79. Muitas vezes os meus filhos dizem, pai, passa. Não, meu filho, não posso.
Agora Abraão enriqueceu em 90 anos. Aí aqui no capítulo 13 começa os dessabores, as crises. Primeiro, a mulher ainda estava com o útero fechado. Segundo, agora Ló, rico, com empregado, com gado, com prata, com ouro, já não dava mais para viver junto. A Bíblia diz que os empregados de Ló, os pastores contendiam cotidianamente com os pastores de Abraão. Então, como a promessa era de Abraão e não de Ló, aí Abraão vai a Ló e diz: olha, não vai dar para nós continuarmos juntos. Se na ótica normal, Ló tinha mandado aquela raça toda se endireitar e dizer: eu não posso sair de perto do Senhor, meu filho. Se eu sair, eu estou frito. Mas não, ele estava rico, ele estava grande. Um dia um amigo meu, pastor, amigo íntimo, nos convertemos quase ao mesmo tempo, e ele cresceu, estudou, fez psicologia, fez teologia, e o meu pastor não é psicólogo, é um homem comum do povo. Só que aí ele um dia disse: não dá para eu viver mais aqui, não tenho espaço para dois Abraão. Então agora Ló empata no contexto com Abraão. Então Abraão olha para Ló e vem a primeira crise emocional. Ele diz: olha aqui, irmãos, o segredo. Ele abriu mão do direito por causa da promessa. Se você observar, o direito de escolha era de Abraão, não era de Ló. O direito de escolher para onde ia era de Abraão. Ele abriu mão do direito de escolha para acreditar na promessa. Ele disse: escolhe para onde tu queres ir. Se tu olhar para o norte, eu vou para o sul. Aí a Bíblia diz que Ló olhou para a melhor parte da terra, as campinas verdejantes, aonde que o futuro promissor. Eu vou para cá. E partiu e deixou o deserto para Abraão. Como pode? Ficou o deserto. E agora ele entra de deserto para dentro. Quando ele chega no deserto, aí Deus desce dos céus. Olha. E vê a dor no coração do seu servo, que diz: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Olha para os 4 pontos cardeais da terra. Olha para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Olha e acredita: eu vou te dar toda esta terra. Aonde os teus olhos chegarem, eu darei esta terra. Quando você chega no versículo 18 do capítulo 13, você encontra Abraão levantando um altar e adorando no meio da crise. Aleluia. E vem o capítulo 14. Abraão tem a notícia que agora o seu sobrinho, que era a sua responsabilidade, foi capturado, sequestrado pelos reis da montanha, que destruíram as campinas verdejantes, destruíram tudo lá embaixo, Sodoma e Gomorra, e levaram o sobrinho de Abraão cativo para as montanhas. Escuta aqui, ele tinha tudo para deixar lá ou para lá, mas ele faz um empreendimento assustador, vou resumir, para resgatar o amigo, o pastor presidente, o homem da escolha. Agora investiu o risco da vida, pegou 318 dos melhores homens que ele tinha para resgatar um amigo que tinha ido embora, que tinha causado crises.
Pisar é muito fácil. Esquecer, todo ser humano é passivo a esquecimento. Apontar os erros é muito fácil, todos apontam. Mas ainda conseguir amar e resgatar aqueles que nos feriram só através de Deus. Ele vai às montanhas. Capítulo 14. Deixa a mulher na tenda, angustiada. Vai para a guerra. Resgata o sobrinho. Paga o dízimo do despojo. Encontra Melquisedeque. Aceita a proposta. Há uma aliança. E volta para casa. Vitorioso. Vitorioso. Aí a gente chega no capítulo 15. Estou resumindo por conta do tempo. Quando a gente chega no capítulo 15, vou usar o raciocínio lógico nas entrelinhas do texto. Que ele chega em casa, ele vai contar a façanha, porque na ótica humana não dava para acontecer. Abraão, com 318 homens, venceu a batalha. Isso é sobrenatural. Aí ele vai contar o que Deus fez e libertou Ló, a mulher, os filhos de Ló. Foi Deus que fez, Sara. Aí aqui é que a mulher bota o que está dentro para fora. Aí Sara olha para ele, nas entrelinhas do texto, e diz: o seu Deus é grande mesmo. Aleluia. Isso já estava com quase 10 anos, irmãos, de caminhar. Mas até agora o seu Deus não cumpriu o que prometeu a mim. Eu ainda continuo sem filhos. Eu deixei tudo e até agora nada. Aí se você olhar o capítulo 15, Abraão entra numa crise existencial sem precedentes. Porque Sara estava coberta de razão, Sarai. Já fazia aproximadamente 10 anos. Sem Deus cumprir o que prometeu. Então, há um conceito normal, e eu sigo a risca. Se você está bem em casa, com a sua esposa ou esposo, tudo lá fora vai bem. Você pode estar arrebentando lá fora, mas se em casa tiver problema, nada vai bem. Aí agora Sara arrebenta com Abraão, e a Bíblia diz que ele se enclausurou, porque sabia que a mulher tinha razão. Então ele se fechou em lamentos. Aí é quando no capítulo 15 Deus apresenta-se a ele no meio da crise. E olha como Deus apresenta a ele: Abraão, eu sou o teu escudo, Abraão. Eu sou o teu grandíssimo galardão. Aí Abraão se invoca e é sincero e diz: como? Aí no texto, que até agora eu estou sem filho, o Senhor não cumpriu a promessa que me fez. Aí Deus diz: o filho que nascerá de ti será o teu herdeiro. Como? Que até agora eu não tenho filho. O único herdeiro que eu tenho é o Damasceno Eliezer, e não é meu filho. Aí Deus fala, o que é que Deus faz no capítulo 15? Aí Deus diz: sai para fora da tenda, Abraão. Vem cá, Abraão, sai daí, vem cá. E se você olhar o texto do capítulo 1, chegando no versículo 1, chegando no versículo 12 do capítulo 15, você vai entender. Era de dia. Deus chamou Abraão para fora da tenda de dia. E quando tirou Abraão para fora de dia, ele disse: olha para o céu, conta estrelas se você pode contar. Irmão, ver estrela de noite todo mundo vê, é natural.
mas vê estrela de dia só quem Deus chamou. Abraão, olha para Deus, mostra a estrela durante o dia, conta se tu pode. Ele disse: Senhor, não dá para contar, mesmo assim será a tua descendência depois de ti. Eu te prometi, Abraão. Quando você chega no versículo 12, aí Deus está diz, aí há um texto que diz: e ao anoitecer, então era de dia. Faz um sacrifício, Abraão. E o fogo desce. Foi renovado o homem. O homem entra para a tenda pegando fogo. Só que quando ele chega na tenda, aí Sara estava lá. Eu tenho uma ideia, meu filho. Como você diz aqui, ô amor, eu tenho uma ideia. Qual? Eu quero te dar Agar, minha serva, para o filho que nascer dela é nosso. Isso era natural na cultura. Abraão aceita a proposta. Por quê, meu amado? Mulher terrível. Mulher não desiste na crise. Eita. O que ela quer, ela vai até o fim. Cadê o fácil? Eu costumo dizer, eu fui pregar um testemunho. Eu fui pregar em um círculo de oração em Abreu e Lima. É cerca de quase 10 mil mulheres. O culto começa de 7, 8, só vai até para 10 da noite. E eu comecei a pesquisar aonde o potencial da mulher vai. E eu me questionava e me encontrava. Meu Deus, porque se você olha na Bíblia, geralmente, na maioria, quando tem uma crise, tem uma mulher lá dentro. Quando tem avivamento, tem uma mulher lá dentro. Aí eu digo: Deus, que negócio é esse? Aí não, na minha razão não encontrei. Aí procurei a psicologia. Aí a psicologia me diz: é complexo. Aí fui para a psiquiatria. Tu vai ficar doido e não vai entender. Isso aí já está no manual dela, já foi feito assim. Aí fui para o meu pastor. Aí o pastor disse: Bento, é fácil de entender. Meu pastor, porque a gente, seres humanos, homens, somos tão desistentes e a mulher sempre persiste naquilo que quer a crise. Aí ele disse: Bento, é fácil. A gente foi feito do pó, a mulher foi feita do osso, então é mais dura de roer, é mais forte. Aí ela bate em cima: eu tenho uma ideia. Aí conquistou Abraão. E Deus só